Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Estamos aí para mais uma aula 13, né? Curso de História da Teologia. Como é importante, né, nós nos debruçarmos sobre esses temas. Para mim tem sido uma bênção, bênção dobrada, dupla, porque eu me aprofundo também nos estudos, né, da história da teologia, e você também é bênção porque eu aprendo mais e mais, e é bênção porque a gente compartilha esse conhecimento com os irmãos que estamos estudando aqui, amém? Então eu não posso deixar passar, preciso sempre pedir a ajuda de vocês para fazer esse canal crescer e para a glória de Deus. Ajude aí, você tem várias maneiras de você ajudar, isso compartilhando nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, aí do seminário, dos estudantes, da EBD, compartilha com o pessoal aí, com seus amigos, isso. Ajuda dando like, ajuda comentando aqui, ainda que seja esse pastor, estamos juntos, estamos aí, estamos juntos, estamos acompanhando sim as aulas, vamos embora, vamos que vamos, perfeito? E você pode ajudar também financeiramente esse canal, no link abaixo aqui do Apoia-se, você pode colocar no coração o propósito do Senhor, de estar abençoando aí a partir de R$5, note, né, que hoje R$5, R$5 até é difícil de fazer um lanche, mas quem sabe você com R$5, R$10, 15, 20, aquilo que Deus colocar no seu coração, você pode estar abençoando esse ministério e bênção dobrada, que você nos abençoa, e você também vai fazer parte do grupo do WhatsApp, no qual dentro em breve, após alcançarmos a meta financeira, lá do Apoia, se você entrar no link lá, você vai ver qual é, nós vamos estar em nome de Jesus sorteando um livro de teologia aí para os apoiadores, perfeito? Então é bênção de Deus, está abençoando os irmãos, enquanto os irmãos nos abençoam, ok? Então se você é novo por aqui, se inscreva aí, venha fazer parte da família Point, perfeito? Vamos falar hoje sobre quem? Sobre esse cara, Policarpo, né? Que a história da igreja diz que foi discípulo do apóstolo João. A palavra Policarpo, o nome, né? Um significado muito bonito, Carpos, ou seja, muitos frutos. Carpos é fruto, carpos, né? Então, temos aqui esse pai da igreja, importantíssimo dentro da história da teologia, tá? E Roger Orson menciona ele, eu estou na página 47, para você que comprou o livro, está acompanhando nossos estudos, página 47, lá no terceiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte: Inácio escreveu às igrejas a maioria das suas cartas, mas uma foi dirigida ao seu colega mais jovem, Policarpo, de Esmirna. Aconselhou a Policarpo, abre aspas, se você amar bons discípulos, não é crédito para você. Pelo contrário, com mansidão leve os mais problemáticos à submissão. Olha, isso não é fácil não. Policarpo morreu de modo semelhante a Inácio na cidade de Esmirna por volta de 155 da era cristã, né? Ocasionalmente, o documento conhecido por Martírio de Policarpo, que é uma descrição de sua morte escrita com detalhes aterradores por uma testemunha ocular, aparece entre os pais apostólicos, além da sua possível influência sobre o crescente culto aos mártires. Ok? Esse documento não tem relevância teológica, diz aqui Roger Orson. O próprio Policarpo, olha que interessante, no entanto, escreveu pelo menos uma carta aos cristãos de Filipos. É conhecida por Carta de Policarpo aos Filipenses e é usualmente incluída entre os pais apostólicos. No entanto, também lhe falta sofisticação teológica ou relevância para a história da teologia. Então, até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, nós líamos uma descrição dessa, Roger Orson dizendo, olha, existe aí uma epístola de Policarpo aos Filipenses, né? Alguns anos atrás, você até na internet você iria procurar, não acharia traduzido para português, mas hoje você já encontra na internet, e eu estou aqui, meu querido, com essa obra dos livros apócrifos. Então, quando houvesse menção de alguma obra como essa, é só vir aqui, né? Esse é o volume 3, Apócrifos da Bíblia, sendo que muitas obras apócrifas não são inspiradas, né? Essa epístola também não é, mas é um registro interessantíssimo, né, para os nossos estudos. Eu abri aqui a epístola de Policarpo aos Filipenses. Ela possui 4 capítulos, irmãos, e eu quero ver se eu concordo, se você e eu concordamos com o Roger Orson, que disse que
esse documento não tem relevância teológica. Ele escreveu isso aqui. Perfeito? Vamos ver. Então, veja bem, tem 4 capítulos, o capítulo 1 tem 11 versículos. Vamos analisar o capítulo 1 juntamente comigo? Para essa aula ficar enriquecida. Aqui, ó, é interessante que o tradutor colocou o seguinte: a autenticidade desta epístola é discutível, mas implicitamente creditada ao arcebispo Walk, cuja tradução está a seguir. Há também uma tradução feita por Dr. Cave, que consta como anexo em sua biografia sobre Policarpo. Perfeito? Então, temos aqui essa questão, a autenticidade. Muitos teólogos não acreditam que tenha sido Policarpo. Eu, particularmente, acredito. Acredito que, pelo menos essa obra aqui, tenha sido, sim, um registro, um documento escrito por Policarpo. Outras obras não. Outras obras eu coloco em xeque, mas essa aqui... existe alguma... Aí você me pergunta, existe algum fator que faz você acreditar? Não necessariamente, mas pelo fato de ter um documento só, né? Isso é interessante. Apenas um documento registrado em nome dele. Eu acho que é interessante, opinião minha, tá? De eu dar esse crédito de acreditar. Vamos analisar então o capítulo 1? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Elogia os filipenses por seu respeito aos que sofrem pelo evangelho e por sua própria fé. A Policarpo e aos presbíteros que estão com ele, a igreja de Deus, que fica em Filipos. Que a misericórdia e a paz de Deus Todo-Poderoso e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam multiplicadas a vós. Então note bem, quando Paulo escreve sua epístola aos filipenses, ali nos anos 50, primeiro século, perfeito, temos aqui essa epístola aqui, aproximadamente no ano 150, ele morre em 155. Então temos uma epístola aqui endereçada à igreja de Filipos 100 anos depois. Percebe isso? A igreja de Filipos ainda estava viva, de pé, e possivelmente já estava aí na terceira, quarta geração de cristãos, 100 anos depois. É interessante isso, né? Aí Policarpo teria dito no versículo 2: Eu me alegrarei muito por vós, em nosso Senhor Jesus Cristo, por terdes recebido o símbolo de um amor verdadeiro e acompanhado como vocês convém aqueles que estavam comprometidos e se tornaram santos. Esta é a recompensa para aqueles que são verdadeiramente escolhidos por Deus e por nosso Senhor. Então ele vai falando aqui, descrevendo logo no início a sua alegria, né? Pelo fato deles terem sido santificados, terem se tornado santos, ok? Até aí tranquilo. Verso 13, também por causa do princípio da fé que foi pregada desde os tempos antigos e que continua firme em vós até hoje. Olha só. Que dá frutos a nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu até morreu por nossos pecados. Ou seja, por causa do princípio da fé que foi pregada desde os tempos antigos. Ou seja, talvez aqui uma referência a Paulo, a epístola aos Filipenses, endereçada à igreja de Filipos 100 anos antes. Então era uma igreja que estava ali, né, de pé, firmada ainda nos princípios do apóstolo Paulo, na pregação do Evangelho de Cristo. Ok? Verso 4. Quem Deus ressuscitou ao livrar da condenação da morte, ao qual, não o havendo visto, a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com entusiasmo indescritível e glorioso. Ok? Ok, até aí, extremamente ortodoxo a epístola dele. Vamos ver se temos alguma coisa estranha, né? Verso 5, ao qual todos querem alcançar, pois sabe que serão salvos pela graça e não pelas ações, pela vontade de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, note bem, bastante fiel aqui até este momento, até o versículo 5 aqui, a teologia paulina de salvação pela graça, não pelas ações, ou seja, uma tradução mais precisa aqui seria pelas obras, né? Interessante. Verso 6 diz: Por isso, preparai vossas mentes, adorai o Senhor com temor e com honestidade, abandonando toda a palavra vã e presunçosa e o erro da maioria. Acreditai nele, em Cristo, né? Que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos, que o glorificou e deu-lhe um trono em seu lado direito. Ou seja, até aqui o presente momento, uma epístola assim, bastante ligada, bastante dependente das Escrituras. Ok? Pede aos filipenses para estarem preparados para adorar o Senhor com honestidade, abandonando toda a palavra vã, ou seja, todo tipo de discurso inútil,
todo tipo de declaração inútil. Pede para que confie, né? Acreditai nele, né? Talvez uma tradução melhor que se fosse confie nele, confie que Jesus de fato ressuscitou dos mortos, ou seja, ele enfatiza a ressurreição corporal. Então temos aqui até o versículo 6, nesse capítulo 1 dessa epístola de Policarpo aos Filipenses, uma epístola bastante ortodoxa. Verso 7, a quem todas as coisas se sujeitaram, tanto as que estão no céu quanto na terra, a quem todos os seres vivos devem adorar. Quem será o juiz daquele que vive e daquele que está morto, cujo sangue Deus exigirá daqueles que acreditam nele? Ou seja, dando um entendimento aqui que todos devem adorar, claro, né? Todos devem, mas sabemos que nem todos irão adorar a Cristo. Mas ele está enfatizando aqui, obviamente, a gente sabe, a soberania de Deus, soberania de Cristo, ok? Verso 8. Mas ele, Cristo, que ressuscitou o Cristo dos mortos, no caso dele aqui, Deus Pai no caso, ressuscitou o Cristo dos mortos, também nos ressuscitará, se fizermos sua vontade, se seguirmos seus mandamentos, se amarmos as coisas que ele amou. Ou seja, dando a entender aqui o fato de que somente experimentará uma ressurreição escatológica quem, de fato, de verdade, for um verdadeiro discípulo de Cristo. E interessante aqui, né? Não que ele esteja equivocado teologicamente, diz que Deus Pai quem nos ressuscitará dos mortos, né? E Paulo vai desenvolver essa teologia lá em Romanos, dizendo que o penhor do Espírito Santo, né? O Espírito Santo habitando em nós, é a garantia, né? O Espírito Santo é a garantia de que nós ressuscitaremos. Eu acho muito bacana essa teologia, esses ensinamentos, né? Verso 9, abstendo-vos de toda iniquidade, das paixões excessivas, da ganância, da difamação, do falso testemunho. Não retribuais o mal com o mal, o ódio com o ódio, violência com violência, o insulto com insulto, ou seja, amar o próximo como a nós mesmos, procurando se desviar e se abster das paixões da carne, né, que vão militar contra o espírito. Seja bastante ortodoxa até aqui o versículo 9, essa epístola de Policarpo. Verso 10, lembrai do que o Senhor nos ensinou quando disse, não julgueis e não sereis julgados, perdoai e sereis perdoados, sede misericordiosos e obtereis misericórdia, pois com a mesma medida que medis, sereis medidos. Então ele traz aqui uma citação, é o que os teólogos chamam de logia, ditos, não é? Um dito do Senhor Jesus. Isso é interessante. Então ele, obviamente, ali em meados do século II, ele obviamente tinha acesso, tinha o conhecimento dos evangelhos, certo? Ele termina o capítulo 1 dizendo e que bem-aventurados os pobres e os perseguidos por sua integridade, pois deles é o reino de Deus. Veja, ele faz uma citação aqui do Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5. Então ele tem aqui o capítulo 2 com 20 versículos, eu não vou ler tudo, certo? Interessante. Aí tem o capítulo 3 com 3 versículos e o capítulo 4. Capítulo 4, 20 versículos. Então é interessante. Então, dentro das possibilidades, nós fomos estudando aqui esses personagens interessantes dos pais apostólicos e a gente tendo aqui a obra deles aqui na nossa coleção de apócrifos, a gente vai lendo trechos e vai analisando, ok? Então, eu vou ficar por aqui nesta aula, uma aula mais curta hoje, porque a próxima aula vamos falar sobre a Epístola de Barnabé. Então vamos ler aqui o que fala Roger acerca da Epístola de Barnabé, sobre ele, e nós vamos ler trechos também da Epístola de Barnabé. Então, Roger Orson considera o documento dele sem relevância teológica. Aí você talvez pergunte, mas pastor, por que será que ele considerou sem relevância, sem importância teológica? Porque ele repete mais do mesmo. Ele faz muitas citações do próprio Cristo, de Paulo. Ele não traz nenhum aprofundamento teológico. Ele está mais repetindo ali o que as pessoas já conheciam dos evangelhos, das epístolas paulinas. Perfeito? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.